Quem mais aqui ficou impactado com a diversidade de cultura? Que mostra nossas identidades e territórios. Pensando nisso, eu vou chamar aqui no palco o idealizador de tudo isso. O coordenador do Festival Literário de São Gonçalo. Recebam ele com muito carinho. Alberto Flisgo. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Tudo inusitado, né? Quando eu tive essa ideia de transitar nos territórios de São Gonçalo, o pessoal, Alberto, eles sempre me dizem isso, mas Alberto, tem certeza? Literatura, mas é isso. Temos aí mais 14 dias, né, com vocês aqui dentro do território de São Gonçalo. Boa noite para todos, espero que vocês estejam bem. Eu quero aqui já anunciar algumas pessoas que estão aqui conosco. Ora, muitos convidados, nós temos agora o nosso vereador eleito, Juliano Freitas, uma salva de palmas. Quero convidar, tem o pessoal da Secretaria de Cultura, mas eu quero convidar, antes disso, nós temos também a nossa coordenadora da Afrotribo, Paula Tanga. Temos conosco também a nossa ativista social, Renata. Temos nosso coordenador político, ativista político, Iame Monteiro. E nós estamos também presentes aqui conosco a secretária de Cultura e Turismo da cidade de São Gonçalo, Júlia Sobreira. E quero convidar para que ela esteja aqui fazendo uma fala conosco aqui. Por favor, Júlia. Muito importante esse momento em que a cidade está retomando desde 2000 com muitos desafios. Porque ter identidades e territórios provoca a cada instante muitos desafios. Recebeu mais uma vez com salvas de palmas a nossa secretária, Júlia Sobreira. Boa noite, gente. É um prazer para mim ver tanta gente conhecida, tanta gente nesse palco aqui que eu já vi se apresentando em vários outros lugares. Dizer que em nome da Prefeitura é um prazer estar recebendo a Flisgo dentro do teatro. A diversidade que a gente viu aqui não exprime nem 1% do que a gente tem dentro do território de São Gonçalo. Então, isso é uma alegria muito grande. Eu queria, em nome do Alberto, parabenizar toda a coordenação. A gente sabe que para produzir um evento desse tem muito trabalho. E para a gente é um prazer, porque eu estava pensando aqui, conversando, assim, a gente fica com a parte que é mais difícil da cultura, que é a burocracia. É gente que trabalha para fazer os termos técnicos, é gente que trabalha para que a gente consiga administrar os recursos que vêm da União, é gente que trabalha fazendo os termos de referência para que a gente possa ter limpeza do teatro, é gente que trabalha para que essa cortina que esteja funcionando, a gente tem que abrir um termo para que isso aconteça. Então, a gente faz um trabalho, às vezes, muito invisível, mas muito importante para que vocês estejam aqui. Então, nesse momento, ver tudo isso se materializando para a gente é motivo de muita alegria, porque ver que o nosso trabalho está tendo resultado. Então, eu queria agradecer, dizer que para a gente é uma alegria, dizer que esse teatro é de vocês, os equipamentos culturais de São Gonçalo são de vocês, tudo aqui que é da cultura é de vocês. A gente está com uma exposição nova na Casa das Artes, a gente está com uma programação bem legal no Centro de Tradições Nordestinas, a Lona do Catarina, que esteve aqui representada. Está tendo muita coisa bacana, frequentem os nossos equipamentos. Esse ano, esse teatro, a gente estima que a gente vai ter um público de em torno de 50 mil pessoas frequentando esse teatro. É o maior público que a gente já teve aqui, então acho que isso é motivo de celebração. Aqui é a política da Paulo Gustavo, ou seja, a gente realizou apenas 40% da Paulo Gustavo, a gente tem 60% de coisas para acontecer. Então, entre esse ano e o ano que vem, a gente ainda tem 120 sessões de cinema itinerante para acontecer, a gente tem show de mágica, tem tanta coisa que eu nem lembro mais tudo que tem. Mas eu queria agradecer, vendo o Décio aqui também, um parceiro muito querido da Secretaria. E obrigada, gente. Até a próxima, Alberto. Acho que a gente vai estar aqui agora 14 dias, né? 14 dias com muita literatura. Aproveitem, suguem o máximo, que eu vou estar aqui também aprendendo com vocês. Obrigada. Gente, nós vamos ter dois momentos agora que eu quero apresentar para vocês. Então, já que eu estou vendo na plateia aqui, eu quero chamar 3 mulheres, depois 2 meninos aqui de São Gonçalo.
essas mulheres elas têm muito a ver com o Flismo, e nós vamos falar um pouco sobre a cultura produzindo identidade e territórios. Falando nisso, é uma das maiores escritoras hoje, mais recomendadas a nível até internacional, já tem seu livro publicado em algumas línguas, é autora de um conceito que criou um antes e depois do pensamento feminino, do pensamento negro feminino, do pensamento de mulheridades. Estou falando de Vilma Piedade. Por favor. Pode vir. E nesse mesmo compasso, alguém que já deu aula em São Gonçalo, já foi professora de uma das maiores personalidades que nós temos aqui em São Gonçalo, João do Corujão, é doutora em educação, tem livros também publicados fora do país, é uma das decanas também da literatura negra brasileira, que é Lia Vieira. Pedir para sentar também. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. E boa noite. Pode ficar à vontade. E para fechar o clube da Luluzinha naquela lá, por favor. Naquelas três ali. Isso, para ficar bem na foto. Pode sim, por favor. E para fechar esse primeiro momento, um bate-papo muito rápido, uma das decanas da literatura negra brasileira de resistência, socióloga? Não é socióloga, não. Assistente social. Tá, você respeita. Mais de 40 livros. E aí que está completando aí algumas idades na área da literatura, com 70 anos, durinha, maravilhosa, resistente, com vocês. Antes disso, ela foi homenageada na Bienal Brasília ano passado, foi histórico também. Com vocês, Miriam Alves. São 3 grandes nomes. 72, viu? Ele comeu 2 anos. 72 para completar agora, essa semana, dia 6. Maravilha. A gente sempre tem bem aqui na frente, ela sempre tem um ritual. Enquanto tá preparando, eu queria saber, Lia, de você, vou começar daqui para lá, esse movimento de identidade e território, como que a cultura, através da literatura, converge, criando identidades e literatura? Criando identidades e territórios. Bem, gente, inicialmente eu quero agradecer o convite, dizer que para mim não é novo, é o 6º ano que eu participo, eu vi a Flismo nascer, e cada vez, né, que eu vejo esse auditório participando, pessoas que vêm porque gostam, me faz entender que esse território está dentro de nós quando a gente se desloca. Sabe, você pode estar, né, Miriam, né, Vilma? Sei lá, hoje a gente está aqui, amanhã está em Niterói, daqui a pouco está em São Pedro da Aldeia, e cada lugar que a gente vai, a gente leva um pouco dessa cultura. Porque a cultura parece que é jargão, que é repetir, está no sangue. É muito mais do que isso. Eu acho que a cultura é aquilo que a gente respira, sabe? Então, eu, como ainda ando de ônibus, eu fico dizendo, gente, quanto daquelas coisas que eu vejo ali, eu estou respirando e é material para o meu trabalho. Quando eu vou para a barca, né? Eu fico, meu Deus, quanto material, sabe, escutando a conversa dos outros? É mais ou menos por aí. E aí você vai produzindo material, e aí, Alberto, eu posso dizer com certeza, cultura é respirar o entorno, é respirar o que você sente. E daí, porque você sente, você faz. Miriam Alves, nesse processo de respirar a cultura, você que começa lá atrás nesse processo de, através da literatura, da cultura, principalmente da literatura, esse resgate de identidade de território, como é para você pensar que hoje está se fazendo muito mais
a partir daquilo que vocês construíram já lá nos anos 80? Longa, hein? Eu tô meio assim, ó. É longa a pergunta, mas a resposta pode ser mais longa ainda. Eu vou tentar ser sucinta, coisa que eu não sou, que eu sou palavrosa, né? Veja bem, aqui está um pouco da minha fortuna escrita, né? E que são 12 livros individuais e 43 antologias, sendo que a última que ela vai colocar, e eu trouxe só a última, né? Não dá para fazer mais isso, senão eu vou ter que trazer um carro. E aí, assim, aqui é Sutileza do Patriarcado, que saiu agora, e eu tenho um conto aí que são contos tem indígena e tal, e as duas mais velhas que sou eu. Tá? Viu? Você está me dispersando. Eu gosto delas três juntas porque é assim. Eu aqui, assim, ó, ouvi de tuberculoso. Ó, aqui, ó, cuidado. Aí, assim... Ué, que isso, ô Iparrei? Iparrei é para nós. Bom, vamos falar sério no pedaço, então. Mas, como eu estava dizendo, e vou dizer, falando sério na sua pergunta, que é o seguinte... A literatura, a cultura, é respirar, é viver, porque, veja bem, nós fazemos aqui uma literatura com um viés da brasilidade negra, né? Da brasilidade negra, onde nós fomos excluídos enquanto humanos, que já falaram para mim que não existe raça, que existe raça humana. Eu falei, exatamente. Só que fizeram tudo de expulsar a gente dessa categoria. Nos desumanizaram. Então, a gente não quer ficar aí. E qual é a parte mais importante da escrita? É que você, como disse a Lia Vieira, você respira a vivência, respira ao seu redor. E também não só a vivência do seu redor, do cochicho no bar, do barulho do elevador, mas também todo o legado da nossa ancestralidade, que tem uma literatura viva, sim. Olha o boicote. Alô, alô, alô. Opa, filma, não dispersa. Aí assim, ela é rainha disso. Aí, já chega o microfone buzinando. Aí assim, então, nós... Então, aí, obrigada, Lia. Então, nós temos uma literatura viva. Qual é a nossa literatura viva? É a literatura que vem para a gente a partir das oralidades, a partir das histórias contadas, desde o tempo da trágica invenção da civilização escravocrata aqui no Brasil. Então, nós temos uma literatura viva também, assim como viva e ancestral. E isso, eu tenho um texto meu, um desses livros aí, que acho que é esse último, Arroboboi, que é um poema longo, que diz que os nossos fios de ligação com a nossa ancestralidade, eles foram decepados e aqui a gente recriou. E tem sempre alguns fios querendo se ligar na gente. Então, a gente inspira, respira, vive, dorme e se alimenta da vida e transforma em literatura. Obrigado, Miriam. Viu, uma piedade? Quando a gente pensa em conceitos e em trabalhar conceitos, eu fico pensando de que forma a cultura, através dos conceitos que vão sendo criados, ou pensados, ou ressignificados ao longo do tempo, conversam, dialogam diretamente com identidades e território, quando se pensa em dororidade, que é um conceito no qual você é mestra. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, a todas, a todos.
Boa noite, a minha referência, que é a Miriam e a Lia Vieira, que são dois ícones. A Nilce Benedito está aí, e eu referencio. E todo esse apoio da Secretaria de Cultura, da Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura Municipal. E agradecer e reconhecer, porque São Gonçalo tem Alberto Flisgo, que produz, tem vários produtores de cultura, mas ele produz, incentiva e dissemina a cultura em São Gonçalo. Ele atravessa essa cultura de para fora, tanto é que esse festival, que é o 6º, eu já participei de 2, né? Mais. É o 6º festival. Ele vai estar itinerante, né? Vai estar no Centro Nordestino, vai estar na Vila Catarina, vai estar no shopping. Então, esse atravessamento, porque quando a gente pensa em território e identidade, a gente pensa território, né? A questão geográfica, né? O território que está lá, mas tem a cultura, tem os saberes. Nós vimos aqui a lona maravilhosa, né? A lona do Jardim Catarina. Vimos aqui, vimos tudo aqui, muita cultura aqui. Então, eu vou tentar falar rápido. Porque eu quero pedir desculpas à Miriam, mas a Miriam vem com uma espada de Ansan, gente. Eu sou de Oiá com Oiá, e ela vem e ainda diz que eu estou brigando com ela. Eu tenho que me benzer, né? Que respeitar. Agora. Mas, eu não estou aqui para isso. Mas, então, quando você fala do conceito, nós temos nossos saberes. O tema do Enem ontem foi fantástico, o tema de redação, né? A questão dos desafios da herança africana, os desafios, né, da herança africana no Brasil. Aí eu vou voltar aqui, vou reiterar a fala da Miriam e a fala da Lia Vieira. Nós tivemos uma cultura silenciada. Como dizia Macota Valdira, nós nunca fomos escravos. Nós fomos escravizados aqui. Nós temos um desafio inenarrável, porque teve que criar 10.639, 11.645, para poder se trabalhar cultura negra nas escolas. Eu não sei o que eles responderam, porque a nossa história é negada nos livros. Eu sou da UFRJ, eu sou da área de letras, de ciência da literatura. Nem preta eu era considerada quando eu entrei nas letras. Eu era morena, inventaram a raça morena. O único autor negro que eu estudei foi Machado de Assis. Então, hoje, quando eu vejo Achille Mbembe, que eu vejo Lélia Gonzalez, que eu vejo Sueli Carneiro, que eu vejo Muniz Sodré sendo estudado, então isso é um conforto. Quando eu vou dar palestra à universidade, a universidade está preta por causa das cotas. As cotas de 2012, que não deveria ser assim, porque, para mim, esse conceito que eu criei, ele veio para dialogar com sororidade. Vou falar rápido. Sororidade é um conceito que ancora o feminismo há séculos. E ele vem do grego soror, o que irmana, né? A união entre as mulheres. Quando eu crio sororidade, que já está traduzido em espanhol, foi lançado na Argentina, vai ser lançado de novo em uma outra língua, eu estou dando spoiler, e até hoje ele dá frutos. Eu estava na universidade, na Faculdade de Direito aqui da UF semana passada, amanhã estou na Free Maricá, eu ganhei o prêmio Esperança Garcia, tudo com sororidade, porque a área de Direito pegou esse conceito, e a juventude, a quem eu devo muito, salve a juventude, que é a nossa continuidade, porque eu só sou, porque nós somos, porque preto tem princípio filosófico, preto tem filosofia, que é Ubuntu, que difere do conceito eurocêntrico de alteridade, eu e o outro. Para nós é eu contém o outro. Então, sororidade, para mim, tem a ver, vem de dolor, que é um prefixo latino. Então, tem a ver com, para mim, né, na minha leitura, o que está aqui. O que une todas as mulheres é a dor provocada pelo machismo. Porque machismo mata. A gente está vendo aí o feminicídio aumentando a cada dia. E essa dor provocada pelo machismo mata trans, mata todo mundo. Mata mulher branca, mulher preta, ribeirinha, caiçara. Agora, para nós mulheres negras,
nós ainda temos uma outra dor, uma outra violência que é provocada pelo racismo. E racismo mata, aí entra gênero, entra raça, entra classe, entra interseccionalidade. Então, esse conceito veio para isso. E na área de direito, ele é muito usado, eu estou sempre na Defensoria Pública, na Emerge, no IAB, porque ele é muito usado porque eles... Eu não sou da área de direito, eu decorei, tá? É dito assim, que no caso da mulher negra, a pena vai para além da apenada. Nós vimos isso com a mulher de uma pessoa ilustre que foi presa, né? Que foi governador do Rio. A mulher dele foi presa e saiu para cuidar do filho. A cadeia, não é à toa que ela é preta. Não é à toa que a população de rua é preta, né, gente? Não é à toa. Então, diversificar essa cultura, fazer esses atravessamentos, disseminar cultura, vão ser 14 dias, né, de cultura itinerante. Isso é da maior, porque tem uma coisa que é fantástica que esse festival faz. É a disruptura. Acabar com essa coisa da cultura hegemônica, que a cultura é assim, né, erudita ou popular. Não, é cultura. É cultura. O povo nordestino produz cultura, o quilombo produz cultura, a comida, tudo, os sabores, os alimentos, é cultura. Então, eu tenho esse livro, tem mais outros, tem mais um outro que eu lancei agora, que é Nós Mulheres do Século Passado, estou escrevendo outro, tem um com o André Pachá, que está aqui. Ah, e eu escrevi o prefácio, gente, eu tenho que falar disso. Da Maya Angelou. Um minuto. Estou aqui atrás com a Oprah, beijinho no ombro. Eu dei entrevista para o Le Monde. Maravilhoso. Aí passei a fazer parte do Black Brazilians Voice. Azul. Obrigada. E agradecer e encerrar ao Flisgo, a escritora Elizabeth Nascimento, porque ele fundou a ABLA, que é a Academia Brasileira de Letras Pretas e Originárias, né? E nós já recebemos o prêmio. E ano passado ele fez o Escritas Pretas. Então, gente, vocês estão diante aqui de um produtor de cultura, de um equipamento público, equipamentos públicos, como a secretária estava aqui, que apoia, com uma lei, como é a Lei Paulo Gustavo, que veio para isso. Então, gente, vamos aproveitar porque, como disse Clarice Lispector, nós temos que soltar as palavras, nós temos que soltar a arte. É como elas falaram, a questão do respirar, né? É respirar. Então tem cultura no terreiro, tem cultura no samba, tem cultura no mercado, tem cultura na rua, tem cultura na feira, tem cultura, literatura, tem arte, tem pintura, tem cultura nas tranças. E é isso, gente. Nós fomos escravizados, mas essa escravidão ainda nos persegue, né? Porque inventaram que nós somos mais resistentes à dor, o preto. Por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que as mulheres, quando vão fazer parto normal no SUS, recebem menos anestésico e sofrem mais violência obstétrica. Então é contra o racismo que nós temos que lutar. É Novembro Negro, mas nós temos que lutar todo dia. O nosso dia não é 20 de novembro, não. Nosso dia é todo dia. Dia 8 de março é dia da mulher? Ótimo. Mas nosso dia é todo dia. Epa, obrigado, Vilma. Vamos para uma sua água, né? Não, essa do meio. Obrigada. Na verdade, isso aqui é um bate-papo muito rápido por conta de ser uma abertura. Porque eu falo a beça, tá, gente? Desculpa. É uma abertura. A gente tem ainda alguns lançamentos acontecendo lá fora. Tem um lançamento da Miriam Alves também, que ela veio hoje fazer esse lançamento conosco. Mas nessa rodada, porque tem os meninos que vão falar também, eu fiz muita questão de vocês estarem nessa conferência de abertura, nesse bate-papo rápido que é uma conferência, porque pensando em todo o trajeto que vocês têm nessa construção de identidade, né? Quando a gente vai ler os livros de vocês, quando a gente está as referências, a própria Conceição Evaristo
vem trazer referência de vocês nessa construção de identidade. Lógico que a Conceição ela começa muito depois de algumas de vocês, mas mesmo nessa visibilidade de você, a Admire, ela começa depois. Por isso que eu falei de algumas de vocês. Então, e mesmo nesse processo de visibilidade que ela tem, ela está sempre fazendo menção da trajetória que vocês têm dentro dessa literatura, como mulheres do decano, né, as primeiras que estiveram ali cavando. E aí, pensando nessa rodada final, nessa fala final, Lia, quando você vem falar que só as mulheres sangram, no qual ela também vai chegar essa vez, Vilma, só pensando nesse lugar aí de só as mulheres sangram, como a própria Conceição Evaristo, ela vem trazer, ela vem citar numa fala que ela teve, que relação é essa que tem só as mulheres sangram como identidades e territórios? O que a gente precisa ver, né, de um modo geral, é essas costuras que vão se dando ao longo do processo. Ninguém nasce escrevendo, né? Então, essa construção, aí, por exemplo, a Conceição começa a dizer que, apesar na família as pessoas não serem tão alfabetizadas, mas ela vivia rodeada de livros. Eu já tenho uma visão diferente. Meu pai trazia jornal, dava uma parte para mim, uma parte para minha irmã, uma parte para a mãe. Então, a palavra ali dentro também fazia distribuição na família, né? E o que isso vai crescendo com a escola e a biblioteca é que a gente vai sentir que cada vez mais é importante não só o livro em si, mas falar sobre a literatura, falar, né, Miriam, sobre a obra. E às vezes a pessoa fica, mas acontece que eu não tenho dinheiro para comprar livro. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ela perpassa, né, toda a sociedade, ela perpassa todo o nosso caráter, toda a nossa construção. E eu quero falar de uma experiência que eu tive recentemente, né? Porque eu gosto muito de trabalhar oficina. Eu acho que cada um de nós tem ali alguma coisa que você pode extrair, né? E aí eu fui desafiada no início do ano para fazer uma oficina, oficina literária. Não quero isso não, eu quero mais. Aí eu fui trabalhar literatura e samba. Fui para dentro, né, que você fala do território, eu fui para dentro do Museu do Samba, na Mangueira, né, e eu queria conversar com aquelas pessoas. Que material elas podiam me dar? E foi uma experiência riquíssima, porque tem o que produzir, tem o que extrair. Quando nós terminamos essa oficina, que para mim foi assim, realmente, revelação, né? Elas chegaram para mim e falaram, Lia, nós gostamos muito, mas nós queremos fazer um livro. Aí eu falei, olha, eu achei ótima a ideia, achei assim um elogio, mas eu não tenho condição de bancar um livro. Elas disseram, não, cada um paga o seu. Aí eu falei, gente, está crescendo uma ideia, está nascendo um novo, porque é isso que é o desafio, né? É um novo. E fomos trabalhando isso, fomos tentando, né, levar para elas a compreensão do que não era só escrever, mas que era produzir, né, palavras. Então, quando as pessoas ficam, né, às vezes, na distinção, Lia, qual é a distinção entre escritor e autor, né? É uma coisa que perguntam muito, é exatamente isso. Escritor, todo mundo escreve. Faz uma receita de bolo, antigamente fazia cartão de Natal, fazia não sei o quê, né? Você está escrevendo. Mas o autor é a partir da publicação. Aí, quando ele consegue, que é
essas ex-alunas, hoje colegas autoras, né, estão fazendo é criar essa autoria do seu material, da sua produção. É isso que enriquece, né, o conhecimento. Eu até trouxe aqui para vocês, mostrando rapidinho, né, que vocês estão vendo em primeira mão, oralidade agora se escreve. A capa é uma senhora, amiga nossa, de 86 anos. Gente, sempre tem tempo. Lígia Garcia. É a primeira vez que ela escreve, a primeira vez que ela produz, né? Porque literatura também é produção, né? Então, ter ela, né, nessa obra mostra que sempre tem tempo. Aí as pessoas, inclusive, às vezes me perguntam assim, nas conversas que a gente tem, mas Lia, como é que começa a ser escritora? Como é que você começou lendo? O primeiro passo é ler. Para você ser uma boa escritora, um bom escritor, antes de tudo você tem que ler, e ler muito, e ler de tudo. Tudo que cai às mãos, né? Estava brincando ali ainda há pouco, né? De que como é que a gente consegue, né, do limão fazer uma limonada, né? Mas é isso. É esse material de uma senhora de 86 anos, que traz um depoimento incrível, que ela foi uma das primeiras moradoras de Brasília, se defrontando com uma de 20 anos, né? Que está começando, está brotando, e, no entanto, elas se encontram no mesmo território que se chama literatura. A gente vai vendo que dentro das suas escritas tem muitas identidades. Na verdade, você traz muito da sua identidade, mas sem deixar da sua percepção de território, de outros territórios. E nesse entendimento, eu gostaria que você também concluísse para a gente o que te motiva dentro dessas identidades e território a escrita. Território, se a gente for pegar a palavra território, ela não se limita só a um lugar, né? Ela se limita ao ser. Eu sou um território, ali é um território, você é um território, você é um território, com suas vivências, suas histórias, sua limitação e delimitação, a sua expansão e o seu se recolher. Eu penso o território assim. E tem também outra significância do território, assim, território da literatura, que é o que eu gosto de falar. Antes, muito antes da gente chegar com o conceito, com o movimento de literatura negra brasileira, eu sempre falo assim, o pessoal parece que queima a língua com pimenta quando eu falo movimento de literatura negra brasileira. Agora, quando eu falo movimento negro unificado, está tudo certo. Nasceu no mesmo lugar e com os mesmos autores. O Cuti estava lá, o Oswaldo estava lá, eu não estava porque eu passei. Eu não quis me envolver com preto, por isso. Essa é uma história minha, depois que eu descobri que eu também era. Aí, assim, eu sempre soube em casa, mas não era movimento, sabe? Eu sou preto, pronto, já sei. Aí, assim, então, na literatura brasileira, tinha o território da literatura brasileira que se concebia como algo longe, intocável para nós, de ser escritores, de ser autores, como a Lia muito bem colocou. Então, assim, quando nós chegamos reivindicando esse território de poder, esse território de saber, esse território de criação de imaginário, esse território que pauteia uma nação, esse território que ele dissemina o racismo e a discriminação, nós chegamos com a nossa contravoz. Eu sempre digo, existe uma diferença muito grande. Ó Deus, quem é que está gemendo? Que não sei o quê, ou é o pau de catambu no lombo de quem mandou dar. Aí, essa é a fala de um preto sobre
a escravidão e o sofrimento. A outra parte é alguém que viu alguém num navio, oh meu Deus, que fazer? Vai lá, meu bem, vai fazer alguma coisa. Eu gosto de colocar esses dois exemplos, porque assim, sempre me cobravam, agora não me cobram mais, sempre me cobram que eu julgava a história. A história não se julga, né? A história já foi. Peraí. A história não se julga, mas também não se glorifica. Então, se você tem o direito de, no seu território, glorificar pessoas que magoaram descendentes meus, eu tenho o direito de julgar essa ação. E eu tenho mais uma expansão. A história não se julga, mas qual a história que não se julga? A história da escravidão. Porque a história da Terceira Guerra, o cara do bigodinho, teve até um tribunal que julgou a história. Então, assim, vamos pensar muito bem que esse território da literatura é um território de poder. Por isso, porque nós conseguimos, escrevendo, criar um imaginário dessa nação. Se eu colocar para vocês assim, o imaginário Negrinha, Bertoleza, o bom crioulo, e colocar de contraponto Maréia, Bará, né? Que são histórias do ponto de vista do território, do outro território, que foi até impedido de acessar. Mas nós somos quilombo. Quando nós somos impedidos, nós nos reunimos, nos aquilombamos e criamos formas para isso. Hoje, depois de 45 anos de Cadernos Negros e de Movimento Negro Unificado e de Movimento de Literatura Negra Brasileira, agora a gente discute. E tem muita gente nesse balaio, gente, graças a Deus. Eu só vou explicar para vocês por que eu faço isso. Quando nós íamos falar de literatura, em algum lugar, um evento, aí sempre dizia, não tem. Então, eu tinha, mas não minhas. Eu tinha, porque a gente recebia, por isso a gente fez encontro escritor, tá? A gente recebia, porque não foi um movimento isolado em São Paulo. A gente recebia livro do Rio, do Espírito Santo, a gente trocava, a gente falava pelo... Não tinha WhatsApp, tá, gente? Era carta mesmo, ao telefone. Aí, assim, pagava uma conta. Aí, assim, então, eu passei... eu lembro que eu estava na USP. E a gente ia falar de literatura negra. Me arruma um pouco d'água. Eu só quero terminar aqui. Comecei a pigar. Então, quando nós começamos, a gente teve um papo na USP. Eu lembro que eu cheguei com os livros que eu tinha, eram poucos, eram 50, assim. E eu tinha costa boa, eu carregava uma mala, aí eu botava, aí alguém chegou e falou, é só isso? Eu falei, é isso que eu posso carregar, mas tem muito mais. Então, como eu não posso carregar, graças a Deus, a produção que está acontecendo, muitas escritoras novas, muitos escritores novos, e então eu carrego os meus. Antes eu carregava todas as antologias, também não dá. Eu tenho a minha assessora aí que diz que é melhor diminuir o peso. Então, aí eu carrego os meus individuais e a antologia mais recente. Então, para falar de território, para fazer o resumo no fim, assim, território. Todo território nós somos, mas quando o território X impede você de crescer, a gente invade. Miriam Alves, gente. Miriam Alves. Suas considerações finais, 1 minuto que você tem para mim. Não, 1 minuto não. Você falou mais que elas no primeiro, mas, por favor, como você... Abuso, né? Vilma Piedade, vai lá, Vilma, que está atrasadíssimos, agora por favor. Veja, me dá 1 minuto. Não é coleguinha de escola, não, querida. Porque não é 1 minuto. Eu sei. É 1 minuto, mas não modo de falar, meu amor. Só porque a produção está ali com a gente. A gente já tem 2 meninos para falar. Gente, olha só. 2 meninos para falar. E a gente tem o show da Ela, Fernandes. Olha só, a Miriam está aqui rindo, dizendo
dizendo que adora implicar comigo. Não aguento. E você falou que adora implicar com a Lia. Não, mas a Lia também implica comigo. Bom, gente, eu tenho um livro que não está aqui, que, aliás, eu tenho a honra de ter a Lia Vieira, que escreveu uma coletânea, Nós Mulheres do Século Passado, que é organizada pela desembargadora Cristina Gaulia e Andréa Pachá, né? Que é da Vida Não é Justa, que já foi sede Fantástico. Então, também tem a Nilce Benedito, que também tem um artigo lá. É uma coletânea, são 70 mulheres. Eu fiz um aquilombamento. Então, tem uma rapper de 32 anos, eu sinto muito, ela é do século passado. Agora tem Zélia Duncan, tem Sueli Carneiro, tem Heloísa Buarque de Holanda, agora Heloísa Teixeira. Tem cozinheira, tem lavadeira, tem a Nancy Rosa, que é um ícone do movimento negro, que agradeceu porque ela nunca tinha escrito em lugar algum, ninguém nunca tinha convidado, então ele não está aqui. Mas eu quero só dizer uma coisa, algumas. Esse livro aqui da Maya Angelou, A Nova Fronteira, comprou os inéditos da Maya Angelou. Vocês sabem que Maya Angelou foi a única mulher negra nos Estados Unidos que teve a sua face representada numa moeda de dólar. Ela lutou ao lado de Malcolm X e Luther King. E ela deixou 3 inéditos na Nova Fronteira. Comprou o primeiro, Cartas da Minha Filha, Conceição Evaristo, fez a grandiosa Conceição, fez o prefácio. Eu levei um susto quando fui convidado para fazer o segundo, e de Jamila Ribeiro fez o terceiro. Esse Não Trocaria Minha Jornada por Nada. E falando em território, identidade, falando em conceito, a Maya Angelou tem um poema que é famoso, porque ela é tudo, né? Ela era roteirista, atriz, escritora, poetisa. Ainda assim eu me levanto. E ela diz, vocês podem me riscar da história, vocês podem me transformar em poeira, porque ainda assim eu vou me levantar. E é o que nós fazemos todo dia. Então, quando a gente fala na questão de território, nessa literatura negra, nessa produção toda, temos que lembrar da nossa ancestralidade. Temos que trazer Lélia Gonzalez, que empreteceu o feminismo aqui no Rio, no Brasil, quando ela cria, em 1983, o Coletivo Nizinga, depois veio Sueli Carneiro com Gueredés, depois veio Crioula, então, e muda. E ela cria 2 conceitos, o português e a africanidade. E foi uma das intelectuais que mais viajou para o exterior. E a Lélia Gonzalez, ela tinha uma coisa, porque o racismo, quanto mais preto for o tom da tua pele, mais racismo você sente. Steve Biko colocou muito bem. E ela era negra retinta. E ela dava aula numa universidade de excelência, que era a PUC, que era a Universidade Branca, da Branquitude, na antiga UEG, que é o UERJ. Então, e ela falava assim, ela desengessava a linguagem acadêmica, que é uma coisa que eu faço também. Como é que é? Aí a gente, e ela era historiadora, geógrafa, antropóloga, socióloga, a mulher era demais. Então, nós devemos a ela. E nós estamos aqui com essa produção toda. Eu tenho um respeito inenarrável pela Miriam, pela Lia Vieira, pelo trabalho da Nilce Benedito, de todas, mas Conceição Evaristo falou uma coisa quando ela recebeu o Prêmio Jabuti 2016, que ela disse o seguinte, as feministas dizem que escrever é um ato político. Para nós, mulheres negras, publicar é um ato político. Eu não estou tendo problema com publicação, comecei a escrever mais depois, né? Que eu estou com as editoras. E para encerrar, só quero dizer uma coisa. Eu trabalho nessa perspectiva da literatura preta para reconhecer a gente enquanto território, enquanto nós produzimos cultura, nós produzimos saberes, nós produzimos filosofia, nós somos intelectuais, sim, porque é uma dificuldade chamar preto de intelectual. E só para encerrar, quando eu fui na Fátima Bernardes, isso está no Google, quem quiser, eu não vou citar o nome da cantora, quem quiser, uma cantora sertaneja, quem quiser pode ir lá botar Vilma Piedade enquanto Fátima Bernardes. Eu estava lá, porque o racismo acontece toda hora no cotidiano, é na escola, é no trabalho, toda hora. Tem que ter cota para serviço público, tem que ter cota para a universidade. E ela pegou minha mão, emocionadíssima. Gente, ela estava emocionada. E ela falou assim, Vilma Piedade, como que uma mulher preta, como você se diz, você é tão culta e tão inteligente?
Ui. Eu vou ter que finalizar. Eu pensei 2 segundos. Ela tem 500 mil seguidores. Eu falei, se eu falar, ela vai chorar, vai falar que é mimimi. Assim o reverso. Aí fiz assim para a Fátima Bernardes, não falei nada. Ela apanhou muito nas redes sociais, muito. Mas o racismo é assim. Então eu trabalho nessa perspectiva dessa literatura preta para dar conta, para ver se a gente consegue desconstruir um pouco, apesar que está no léxico, está na linguagem, né? A linguagem alimenta e retroalimenta o racismo. E te agradecer, Frisco, mais uma vez, por você fazer esse trabalho maravilhoso de produção de cultura, de disseminação de cultura e nos convidar. Gente, com vocês, Lia Vieira, Miriam Alves e Vilma Piedade. Obrigado, gente, por fazer a nossa foto aqui. Já quero fazer menção ao deputado estadual, o professor José Marques, que está aqui conosco também presente. Muito obrigado pela sua participação. E já chamar ao palco os nossos queridos amigos Décio Machado e Alberto Sena, para a gente finalizar. Cadê o Alberto Sena? Pode subir, querido. Para nós finalizarmos aqui, porque nós temos o show ainda da nossa querida Ela Fernandes. Por favor, meninas.